Rapidinho, que eu esqueci de falar lá quando você tava falando sobre esse filme, a sensação que ele passa, ele também amolece o coração. Sabe quando você tá muito assim, tipo... É que eu esqueci de falar isso lá e eu quis falar agora, amiga. E aí esse filme me passa uma sensação de moleza, de acreditar no amor, sei lá, de... É que eu passei por uma fase de um relacionamento que eu desacreditei de muita coisa. Porque você e o Rafael... Não, porque se você não... Filha da mãe. Eu tô sendo bonito, a gente já conversou muito sobre isso. E aí eu desacreditei do amor. Muito louco. E esse filme me acendeu uma esperança, sabia? Eu queria te dar um abraço. Eu vou te dar um bem gostoso agora no final. Mas, amiga, real, tipo, me deu uma esperança de, tipo... Aí você contou... Aí, deixa eu te contar. Aí você contou sua história também. Do Boff. Então eu falei, caralho, o amor, ele realmente ainda existe. Tipo, pô, você conheceu um menino lá do outro lado do outro lado do mundo. Que pariu. Tipo, como assim, entendeu? Eu conheci a irmã dele numa viagem que não era pra ela ter ido, que não era pra eu ter ido. Tipo, as coisas acontecem. A gente só tem que acreditar, entendeu? Porque sabe como que não vai acontecer? Se você continuar achando que não vai acontecer. Porque aí qualquer pessoa que aparecer na sua vida, você já vai começar a achar 1000 defeitos nela, você vai começar a achar 1000 problemas e falar que você tá fechado pro amor nessa hora. E quanto mais você repetir isso pra si mesmo, mais verdade isso vai virar. Nossa, eu tava literalmente fazendo isso. Mas sabe, eu acho que é uma proteção nossa, é uma camada de defesa que a gente cria pra tentar, de alguma forma, racionalizar essa dor interna que a gente fica em crise por conta, mas é tipo... É uma bravura, uma bravata que a gente tenta colocar que não existe, na verdade. Quem não quer ser amado, gente? Pelo amor de Deus. Quem não quer ser amado? Me desculpa. Não sei quem não quer ser amado. Então, você quer ser amada, Rafa? Eu acho que é sobre, gente. Amor é a melhor coisa do mundo. Tipo... Ai, é um sentimento... Delícia. Cara, Delicioso. A vida ela é feita pra, tipo... pelo menos tentar, sacou? Experienciar todas as gamas sentimentais. Porque pra você se ferrar muito no amor, você também tem que se entregar muito no amor, entendeu? Então, acho que faz parte da vida. Esse meio que... Cara, tá todo mundo tentando, entendeu? Uhum. É um teste. A gente tentou com essa pessoa, deu certo, a gente vai... Tenta de novo, mas tenta com a mesma intensidade. Não se deixe iludir, porque o outro não é mais esse. Entendeu? Você tá lidando com outra pessoa. Então, não se feche por traumas que outra pessoa projetou pra cima de você, que nunca foram seus, e talvez você esteja se fechando de algo muito incrível na sua vida, porque na sua história que você tá se contando, aquilo já não faz mais sentido. Eu acho que também tem, obviamente, depois que você passa por um processo de um relacionamento traumático, eu já passei, que você precisa realmente cuidar de si, assim, que não tem como você se abrir pra ninguém. Eu acho que tem as duas coisas. Eu acho que antes de conhecer o Connor, eu passei por um término que foi extremamente difícil pra mim. Uma pessoa que eu amava muito, tinha, assim, relacionamento de anos, tipo, sabe, desde criança, assim, crush, essas coisas. E acabou que depois que aquilo acabou, eu comecei a reavaliar muito do que eu tava demandando do outro, do que eu tava pedindo pra pessoa, o que eu precisava pra me suprir, o que eu tô procurando, sabe? E aí eu comecei a procurar dentro de mim. Comecei a fazer terapia, comecei a meditar, comecei a procurar perguntas que eu mesma podia responder, tipo assim, no Pinterest, às vezes perguntas de trabalho interno sobre relacionamentos. E aí eles te dão várias perguntas muito difíceis de responder, mas eu fico ali, às vezes, com o meu caderninho, meio que respondendo isso pra mim mesmo, sabe? Porque aí você vai se informando aos poucos de quem você é, o que você quer, qual tipo de pessoa que você quer atrair para a sua vida, para o seu círculo. E eu passei por um processo também de ganhar autoconfiança, porque eu sempre tive autoconfiança. Quando eu comecei essa carreira, eu sinto que isso foi muito abalado por conta eu dependia muito da aprovação externa, e eu fui percebendo isso. E, para mim, eu só conseguia, a partir do momento que eu via que a aprovação externa eu nunca ia ter 100%, e que a pessoa que as pessoas queriam que eu fosse já não era mais a pessoa que eu queria ser, eu comecei a não só perdoar muitas versões minhas do passado que me levaram até aquele ponto, que eu acho que foi muito importante para conseguir fechar certas portas na minha vida, mas realmente me conhecer melhor, me transformar mais como a pessoa que eu quero ser, como a minha melhor versão. E eu acho que por conta disso eu fui atraindo uma pessoa que se alinhava com a minha melhor versão.
Mas eu só consegui chegar ao ponto de encontrar essa pessoa porque eu fiz um estudo interno aqui, meu, comigo mesma, de entender, tá bom, como que a gente vai se amar incondicionalmente? Por que você dá esse amor para todas as pessoas tão livremente, mas para você é tão difícil? Por que você se cobra tanto assim, mas o outro faz um pi e tá bom? Eu me via, assim, tentando me desdobrar em 20 para dar conta do que eu queria passar para as pessoas e do que eu estava dando nos meus relacionamentos. E eu percebia que eu não me dava esse próprio valor que eu estava dando para a pessoa. Então, foi muito importante para mim ter essa virada de chave, de eu entender o que eu estava dando para mim, o que eu queria adicionar na minha vida. E só a partir daí que eu comecei a não só ficar muito mais feliz com a pessoa que eu era mesmo, porque eu comecei a aceitar certas coisas. Não foi que a minha vida mudou e aí eu fiquei... Do nada tudo aconteceu e eu fiquei feliz. Não, eu mudei meu jeito de ver aquelas coisas. Eu mudei minha relação. Eu sempre falo, eu tô tentando ser muito mais legal na minha cabeça, minha conversa interna. Porque eu acho que às vezes na nossa cabeça tem tanta voz que fica sendo uma chata, que eu falo, hoje tá difícil de conviver comigo aqui dentro, sabe? E você é muito dura com você mesmo? Muito, 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 muito. Minha lua em virgem, eu sou muito perfeccionista. E eu acho que eu tenho uma cobrança que eu boto em mim de que eu sei o tanto que eu sou capaz, então eu não aceito e não ir ao limite daquilo, sabe? E eu acho que esse processo foi uma reavaliação desses limites. Quais eram os limites que eu estava disposta a enfrentar, não só físicos, mas também os limites emocionais. Eu tinha alguns relacionamentos na minha vida, não só de pessoas da minha família, mas com os meus amigos, que eu sabia que estavam faltando alguns limites. E só quando você consegue botar limite com si mesmo que você consegue botar limite para os outros. Não, é um trabalho interno muito grande. Pô. Porque, por fim, a gente é fruto do nosso interior, né? E as pessoas vão enxergar como a gente, tipo, se impõe ali. E aí, no fim, é isso. Você com você mesmo, amor. Alan Watts, ele falava, se eu pudesse querer que todas as pessoas conhecessem ou a Deus ou elas mesmas, eu pediria que elas conhecessem elas mesmas. Porque se elas conhecessem elas mesmas, elas vão entender Deus. E por mais que são coisas muito diferentes, eu acho que o que ele quis dizer com isso foi que a partir do momento que você consegue ter uma relação íntima com o seu eu, com o seu... que foge só do seu ego, se conecta com o seu interior, com o seu propósito, com sua missão aqui no planeta Terra, você consegue enxergar a vida quase como se você estivesse se enxergando de fora. E isso ajuda muito, porque a gente às vezes cria tempestade na nossa cabeça que para alguém de fora tá vendo um copo d'água aqui parado. E na nossa cabeça tá assim. Então é muito importante sempre fazer o exercício de se olhar de fora. Foi algo que transformou também, assim. Foram coisas pequenas do dia a dia, mas que fazem uma diferença quando você vai acumulando um ano, né, de terapia, um ano desse processo, um ano de se fazendo perguntas. Essas perguntas, para mim, foram muito importantes para eu conseguir evoluir na minha arte também, na minha vida pessoal, para conseguir formar relacionamentos mais verdadeiros com as pessoas ao meu redor, sabe? De poder sentar numa mesa aqui e me abrir assim, dessa maneira que eu tô fazendo hoje com vocês. Um ano atrás eu não tinha autoconfiança para fazer isso. Não tinha. E foi uma construção e um perdão que eu fui me dando, sabe? E falando, cara, eu confio em mim, confio no meu taco, e isso tá bom o suficiente para mim. Eu vou começar a ser um pouco mais legal comigo na minha cabeça, porque eu tô sendo legal com todo mundo ao meu redor, mas pra mim eu tô sendo uma chata que tá me cobrando. Tipo, na minha cabeça eu era aquela produtora chata que ficava, tipo, se cobrando das coisas, sabe? E por fora eu era sempre assim. E começou a criar um paradoxo, assim, eu não tava me sentindo mais real. Então, eu falei, pode ser que eu não esteja sorrindo sempre, mas eu vou ser eu mesma, sabe? E eu percebi que eu, várias vezes, estou assim sorrindo sempre, que eu sou uma pessoa feliz, tenho muito orgulho dessa felicidade que eu batalhei para conquistar, um momento onde eu pudesse falar isso sem me sentir mal, sabe? Ou sem sentir que eu tinha mais alguma coisa para fazer. Acho que... Enfim, falei pra caramba já.